Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor estagiário Marcos Vinícius, estou aqui para a gente falar sobre a disciplina de matemática e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e a gente vai estar falando sobre cálculo de área de figuras planas, ainda na geometria, né? Lembrando que na aula passada a gente falou sobre propriedades, né, de triângulos equiláteros e triângulos isósceles. E nas aulas passadas a gente falou, né, sobre esses triângulos, suas características, falou sobre seus pontos notáveis. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o cálculo de área de figuras planas. Então bora lá para a nossa aula de hoje. Bem, primeiramente, né, falando aqui um pouco sobre a história, a gente sabe que a necessidade de determinar, né, as medidas de superfície, volume e capacidade é algo que faz parte da vida das pessoas há muito tempo, né? E hoje no nosso cotidiano não é diferente, né? A gente utiliza muito dessas informações, medidas de superfície, de volume, de capacidade, para a gente estar fazendo, por exemplo, receitas. Quero fazer uma receita, eu vou pegar ali uma xícara de açúcar, uma colher de sopa, uma colher de chá, por exemplo, são questão que tratam de medidas, né? Eu quero saber ali questão do quanto que uma jarra, uma panela, uma tigela cabe de um determinado alimento, um determinado produto. Então tudo isso envolve um pouco sobre essa questão de superfície, de volume, né, de capacidade. Então é algo que faz parte da nossa vida, né? Então alguns povos da antiguidade, como os babilônios, os chineses, os egípcios, os hindus e os gregos, calculavam as áreas de algumas figuras geométricas com muita precisão em seus cálculos. Por exemplo, no Egito Antigo, os agricultores das margens do rio Nilo pagavam ao faraó um imposto pelo uso da terra, que era proporcional à área cultivada, né? Então ali a gente já vê que já na nossa antiguidade já era muito utilizada, né? Essa questão desse cálculo de áreas, né? Principalmente ali com os egípcios, essa questão de área, né? Essa questão de cultivo. Então ali já na agricultura já era muito utilizado essa questão da geometria plana. Então você pode ver que até mesmo ali na zona rural você tem essa questão de cálculo, né? E prosseguindo, né, atualmente costuma-se ficar atento à capacidade de água dos reservatórios que abastecem a população. Esse monitoramento é feito por empresas especializadas e nos ajuda a compreender a situação dos reservatórios, né? Então, acabamos de ver aqui um pouco, né, desse cálculo de áreas na história, né, um pouco no nosso contexto, um pouco dos nossos antepassados e atualmente, né, vamos ver aqui uma situação, um problema de como a gente pode estar vendo esse cálculo de áreas na nossa vida. Responda a questão. Para cobrir o terreno com gramado, Marcos vai utilizar placas quadradas de grama com lados de 1 metro. Então, de quantas placas quadradas ele vai precisar para fazer um gramado retangular de 5 metros por 3 metros? Então, primeiramente, o que é que você deve pensar e como é que você vai poder fazer essa questão, né? Primeiramente, eu ainda não sei como se calcula a área, né? Por exemplo, aqui um campo retangular. Como é que se calcula a área de um campo retangular de 5 por 3 metros? Bem, ele quer cobrir com placas quadradas de 1 metro. Outro dado importante é que quantas placas de 1 metro para preencher uma área retangular de 5 por 3 metros? Então você vai ter que bater um pouquinho de cabeça, né? E outra informação é como calcular a área de uma superfície retangular. Como é que eu posso calcular essa área de uma superfície retangular? Eu posso fazer por meus conhecimentos abstratos ou posso fazer também por conhecimentos matemáticos aqui que a gente vai adquirir na nossa aula de hoje. Então daqui a pouco a gente volta para estar respondendo esse exemplo. Bem, as áreas das figuras planas, elas medem o tamanho da superfície da figura. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Então, a área de uma figura plana é a medida de uma superfície, né? Então, para calcular a área da figura plana, foram desenvolvidas fórmulas específicas que dependem do formato da figura. Então, hoje, nessa aula, a gente vai ver um pouco dessas fórmulas e também um pouco de como se chegar a essas fórmulas, né? Vale ressaltar que a área ela é estudada na geometria plana, né? A geometria para objetos bidimensionais, né, de 2 dimensões, como por exemplo o quadrado, o triângulo, esses objetos que a gente pode ver com mais facilidade no nosso dia a dia, né? Objetos geométricos que possuem 3 dimensões, eles são estudados na geometria espacial, né? Os objetos tridimensionais. E aqui alguns exemplos desses objetos que a gente pode estar vendo na nossa aula, né? Como triângulo, quadrado, retângulo, círculo, trapézio, losango. Então, antes da gente apresentar as fórmulas das áreas das figuras planas, devemos nos atentar para cada uma delas, né? A gente tem que atentar para as características de cada uma. Então, vamos lá para a nossa aula. Hoje, inicialmente, a gente vai falar sobre os triângulos, né? Então,
A área do triângulo, ela pode ser calculada através das medidas da base e da altura da figura. Você deve se lembrar que o triângulo é uma figura geométrica plana, formada por três lados, né, como a gente viu nas aulas anteriores. Contudo, há diversas maneiras de calcular a área de um triângulo, sendo que a escolha ela é feita de acordo com dados conhecidos no problema. Então, aqui, primeiramente, a fórmula mais utilizada no cálculo de área de triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, sendo a área, né, a área do triângulo a gente quer encontrar, o B é a base e o H é a altura. Bem, a gente também pode ter o quê? Acontece que muitas das vezes não temos todas as medidas, né, necessárias para fazer esse cálculo. Neste caso, devemos identificar o tipo de triângulo, né? A gente vai começar com o triângulo retângulo. A gente pode ter o triângulo equilátero, o triângulo isósceles ou o triângulo escaleno e levar em consideração suas características e propriedades para encontrar as medidas que necessitamos. Por exemplo, a área do triângulo retângulo, né? Aqui, a gente sabe que a mais utilizada é a área. A área vai ser o que? A base vezes a altura dividido por 2. A base, no caso, ele está sendo o Azinho. E como é que a gente estaria encontrando, no caso, essa altura, né? A altura a gente poderia estar encontrando através de outra planificação desse triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo ele possui um ângulo reto de 90 graus e dois ângulos agudos menores que 90. Então, desta maneira, das três alturas de um triângulo retângulo, duas coincidem com os lados desse triângulo. Além disso, se conhecermos dois lados de um triângulo retângulo, usando o teorema de Pitágoras, facilmente a gente encontra o terceiro lado. Então, são uma das facilidades que a gente pode ter para encontrar, né, a área de um triângulo retângulo. Outro triângulo que a gente pode estar fazendo a medição desse cálculo de área é o triângulo equilátero, né? Como a gente viu na aula passada, ele é aquele triângulo que possui todos os lados iguais, né? Então, nesse tipo de triângulo, quando conhecemos apenas a medida do lado, podemos usar o teorema de Pitágoras para encontrar a medida da altura, né? A altura, nesse caso, o divide em outros dois triângulos congruentes, considerando um desses triângulos e que seus lados são L, H altura, e L ao quadrado do lado relativo à altura que fica dividida ao meio, ficando assim com o quê, ó? A gente fica assim com o quê? Com L ao quadrado igual a H ao quadrado de L sobre 2 ao quadrado. Por que ficou tudo ao quadrado? Porque a gente está utilizando o teorema de Pitágoras, né? E com isso, ao final de toda essa resolução, né? Vai para lá, vai L para cá, vem raiz para lá, fica o quê? Que fica que o H ele vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 do L, né? Do lado. Assim, a gente pode substituir na nossa fórmula e encontrar facilmente a nossa área. Então, são uma das facilitações de modificação que a gente vai tendo para estar encontrando mais facilmente esse cálculo, né, de área. Outra que a gente pode estar encontrando é a área do triângulo isósceles, né? O triângulo isósceles é o tipo de triângulo que possui o quê? Possui dois lados e dois ângulos internos congruentes. Então, para calcular a área do triângulo isósceles, utiliza-se a fórmula básica para um triângulo qualquer, né? Base vezes altura dividido por 2. Porém, no triângulo isósceles, a altura relativa à base, que é o lado de medida diferente dos outros dois lados, divide esse lado em dois segmentos congruentes de mesma medida. Desta forma, conhecendo as medidas dos lados de um triângulo isósceles, podemos encontrar a sua área. Como nesse exemplo abaixo, ó, calcular a área do triângulo isósceles representado na figura abaixo. Por exemplo, eu tenho que o lado BC é 12 e os outros dois lados é 10. Ou seja, é um triângulo isósceles que tem dois lados iguais a 10, dois lados iguais. Assim, a solução a gente tem o quê? Pode partir ali ao meio, né? Encontrando a sua altura. Então, se eu partir ao meio, esse lado 12, eu vou ter que vai ser 6 ali, 10 e um lado H que eu quero descobrir quem é a altura. Então, nesse novo triângulo que a gente tem, AC, podemos botar ali um ponto qualquer, um Hzão, a gente vai poder fazer através do teorema de Pitágoras, ficando 10 ao quadrado, né, hipotenusa, igual a h ao quadrado mais 6 ao quadrado. H ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, que é 100, menos o 6 ao quadrado, que é menos 36, passando dali para o outro lado. Então, h vai ser igual a raiz de 64, que é 100 menos 36 é 64. Então, a raiz de 64 é 8. Portanto, a altura é 8. A gente agora sabe quem é a altura e quem é a nossa base. A nossa base é 12. Assim, vai ser 12 vezes 8. 12 vezes 8, a gente sabe que é 12 vezes 10 é 120. 12 vezes 8, salvo engano, é 96. E 96 dividido por 2 é 48 centímetros quadrados. Então, esse é um exemplo qualquer. A gente pode utilizar do próprio teorema de Pitágoras. A gente está encontrando a altura e assim prosseguir para calcular a área. Agora a gente vai falar um pouco sobre os quadriláteros, né? Como é que a gente vai moldar aqui para a gente calcular esses quadriláteros?
Bem, inicialmente, a gente sabe que os principais quadriláteros, eles são o que? Trapézios, são os paralelogramas, que se diferenciam pelo número de lados paralelos, né? Mas o quadrilátero ele é um polígono que possui 4 lados. Inicialmente, essa é a informação principal, né? Então, essa figura geométrica bidimensional, ela é formada por quê? Por lados, que são segmentos de reta que formam o contorno do polígono, também por vértices, que são pontos de encontro dos segmentos de reta, por ângulos, que são 4 ângulos internos que somam 360, e por diagonais, que são duas diagonais que ligam dois vértices não consecutivos. Assim, essa é a fórmula de um quadrilátero qualquer, né? Onde a gente encontra os lados, seus ângulos internos, seus vértices, suas diagonais. A gente pode identificar muito bem nessa figura. Bem, os principais quadriláteros, né? Eles são quem? São paralelogramo, quadrado, retângulo, losango, trapézio isósceles, trapézio retangular, trapézio escaleno, quadrilátero regular. Então, os quadriláteros são trapézios e paralelogramos que se diferenciam pelo número de lados paralelos. Então, os trapézios, eles possuem um par de lados paralelos e são classificados em trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno, né? Dependendo da sua modificação como se fosse um triângulo, né? Então, os paralelogramos, eles possuem dois pares de lados paralelos. Os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e de mesma medida. Eles recebem nomes específicos de acordo com suas características, quadrado, retângulo e losango. E os quadriláteros que não possuem lados paralelos são chamados de quadriláteros irregulares, né? Então esses são os principais. Mas hoje a gente vai tá dando ênfase mais ao retângulo e ao quadrado, que são os mais utilizados pela gente aqui, né? O retângulo, né? Ele é o quê? Ele é um quadrilátero com lados opostos, paralelos e de mesma medida. Então, apresenta os 4 ângulos retos, ou seja, todos os ângulos internos medidos 90 graus. E as diagonais de um retângulo, elas se cruzam em um ponto e dividem a figura em dois triângulos de mesma medida. Assim, a sua área, né, ela vai ser o que? Base vezes altura. Só isso. Pegou a base e multiplicou pela altura, a gente encontra a nossa altura em função de metros quadrados. E o quadrado, né? O quadrado ele é um paralelogramo que apresenta os 4 lados com a mesma medida. E todos os ângulos medem 90 graus, assim como no retângulo. As diagonais de um quadrado, além de possuírem a mesma medida, são perpendiculares entre si, ou seja, formam ângulos de 90 graus. Então a área ela é facilmente encontrada por L ao quadrado. Poderia ser L vezes L, mas como todos os lados são iguais, L ao quadrado. Então essas são algumas especificações dos quadriláteros, né? Os principais utilizados é o retângulo e o quadrado. Nos círculos, o que a gente tem no círculo, né? A área de um círculo, ela pode ser o quê? Pode ser encontrada por um valor numérico diretamente proporcional ao quadrado do raio e à constante π, né? Constante π, que é uma letra grega que é aproximadamente 3,14. Mas o círculo ele é determinado de acordo com o aumento do número de lados de um polígono. Então, quanto mais lados o polígono apresenta, mais ele se assemelha a um círculo. Você pode observar nessa figura a seguinte, ó, o hexágono, né, 6 lados, o octógono, 8 lados, o dodecágono, 2 lados e o coságono, né, 20 lados. Então, quanto mais lados ele tem, mais ele se aproxima de um círculo, porque o círculo, ele é essa figura que ele não possui uma quantidade de lados específicas, né, pode ser infinitos lados, mas ele não tem essa quantidade de lados especificada. Assim, o que a gente pode ter, né? Que a área do círculo ela é diretamente proporcional ao raio, que é a distância entre o centro e sua extremidade. Ou seja, a área vai ser o quê? Π vezes R ao quadrado. Então, essa é a principal forma de encontrar o cálculo de uma área circular. Vamos ver aqui um exemplo, né? Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com raio de 20 metros, né? O que a gente tem? Ele nos dá, né? Ele quer o que? Quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com raio 20. Então, como é que a gente calcula a área do triângulo? Do círculo é o que? Π vezes R ao quadrado. O π é 3,14. O raio ele diz que é 20, então vai ser o que? 3,14 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400, então vai ser 400 vezes 3,14, 1.256 metros quadrados. Logo serão necessários 1.256 metros quadrados de grama para a gente estar preenchendo essa praça circular, né? E voltando lá à situação inicial, galera. Agora que a gente viu como é que se calcula uma área retangular, como é que a gente moldaria isso? Quais são as informações que a gente tem? A praça, placas quadradas de 1 metro, né? Quantas placas de 1 metro para preencher uma área retangular de 5 por 3 e como calcular a área de uma superfície retangular. Então, como é que a gente calcula? O primeiro passo é calcular a área retangular. Ele diz que é o quê? A área do retângulo é base vezes altura. Então, 5 vezes 3 é 15 metros quadrados.
Logo, todo esse espaço retangular tem 15 metros quadrados. Mas ele quer cobrir com placas, né? Com placas quadradas de 1 metro. Ou seja, basta que eu divida todo esse 15, né? Esse espaço retangular por cada placa de 1 metro. Ou seja, 15 dividido por 1 fica 15. 15 placas para cobrir todo o terreno. Se tornou bem fácil, né? A gente poderia estar fazendo por conhecimentos mais abstratos, mas trazendo para o nosso conhecimento matemático que a gente viu na nossa aula de hoje. Fica isso aí, galera. Então é isso, galera. A gente acabou de ver a nossa aula sobre cálculo de áreas, as mais utilizadas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês revejam o conteúdo e façam as atividades. É isso aí. Valeu!